relacionamento. Se alguém levantou a mão perto de você, diga para a pessoa assim: acenda a lamparina e pega a vassoura. É o tema de hoje, gente. Acende a lamparina e pega a vassoura. Mas onde que está isso? Vamos começar na palavra de Deus. O texto de hoje é Lucas 15, somente 2 versículos, 8 ao 9. É a série de parábolas de Jesus. Uma parábola é uma história, é uma metáfora, é uma analogia, é um caso que, para não falar diretamente o que se quer falar, se fala de maneira figurada. E esta parábola, além de falar do reino dos céus, nós podemos olhar para ela com os olhos para nossa casa, para nossa família, porque é uma parábola de uma mulher. Podia ser um homem, um jovem, uma criança, eu ou você. Ela está dentro da casa dela, ela está junto com a família dela, e algo acontece, mas ela não aceita que o que aconteceu é o que deveria ter acontecido. Ela tem na cabeça algo que nós precisamos ter, e todos nós precisamos ter em todas as áreas, na sua família não, no estudo, no namoro, no trabalho, na saúde. Eu posso mudar para melhor, eu posso pegar outro caminho, eu posso tornar melhor o que não está tão bom assim. O texto é: qual a mulher que, tendo 10 dracmas ou 10 moedas, se perder uma, não acende a lamparina, varre a casa e a busca até encontrá-la, e achando-a, convida as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha moeda perdida. Palavra da salvação. Ela não é uma historinha qualquer, é palavra da salvação. Foi Jesus quem disse isso. E aqui nós vemos uma história muito simples. Uma mulher, não sei se ela tinha uma bolsinha, não é na mão, claro que não é na mão, ninguém fica carregando 10 moedas na mão o dia todo. Ou é numa bolsinha, ou é numa sacolinha, numa pochete, não sei. Eu sei que o negócio estava furado aí, e uma escapuliu. A mulher foi contar, ela viu que só tinham 9, só que ela tinha 10, e ela sabia que ela não tinha saído de casa, então ela não perdeu fora, ela perdeu. Esta é a pior derrota que você pode ter. Perder para os de fora já não é tão bom assim. Você tem um concurso, alguém passa e você não passa, ciência, esperando que vem. Tem um Enem, alguns passam, você não passa, repita no que vem. Tem uma vaga de emprego, alguém pega e você não pega. Bom, a gente perde também para pessoas que a gente não conhece, mas o problema é quando nós começamos a perder dentro de casa. Eu perco o direito de falar e de ser ouvido, eu perco o carinho que é meu direito, eu perco a oportunidade de dar carinho, eu perco a oportunidade de estar com os meus, porque eles nunca param em casa enquanto estão. Eu perco a oportunidade de um lugar de paz, porque é muita briga. Então há pessoas que não estão perdendo fora de casa, a perda ela está acontecendo dentro da família. A mulher da parábola representa o cristão descuidado com os valores da família. Essas 10 moedas, claro que não é o caso de fazer isso aqui, mas se você quiser fazer é muito bom. Não sei se você já o fez, o quadro das 10 moedas valorosas para a sua família, os 10 valores da sua família. Talvez alguns nós possamos aqui ilustrar. Um valor de muitas famílias tem: final de semana se reunirem
é um valor. Comemorar aniversário é outro valor. Passearem juntos é outro valor. Gostarem de estar juntos, unidos, é um valor. Perdoar é um valor. Tem família que não gosta de guardar rancor, não, vamos perdoar, mas a gente está unidos. São valores que as famílias têm. Os 10 são os maiores, são os melhores, são os seus. Valor não se compara, o seu valor é o seu valor e ponto final. O problema é que quando começa a perder os valores, por onde saiu um, pode sair os outros 9. Então a pessoa que está com o bolso furado, ela tem 10 moedas e uma moeda se perde. Se ela primeiro não descobrir onde está o rasgo, as outras 9 vão pegar o mesmo caminho. Então não me venha com essa, mas é uma só. Não é uma só, porque se começa a perder uma, depois se perde 2, depois se perde 7, depois se perde 10. A ausência da luz e a sujeira fizeram com que a moeda sumisse. Porque não sei se você concorda comigo. Se você está num lugar bem iluminado e limpo e você perde uma moeda, basta olhar, já já você acha uma moeda. Mas se você perde uma moeda num lugar escuro e sujo, é muito complicado de você achar uma moeda. Quando você acha uma moeda num lugar escuro e o chão ainda cheio de lixo, pó e tanta coisa. Isso aconteceu na casa desta mulher. Era um lugar que faltava luz e era um lugar de muita poeira. Gente, o pó é interessante. Dona de casa vai concordar comigo. Homem não vê muito pó nas coisas, não. Minha mãe vê. Minha mãe chega lá em casa, ela fica assim, ó. Que isso, mãe? O que você está fazendo? Vê se está limpinho aqui para você. Está limpinho, tem pó nenhum. Falei, eu não estou nem vendo pó. Quando o sol bate assim no móvel, você olha para o reflexo do sol assim, ó, você vê se o móvel está limpo, você está empoeirado. E a poeira é esperta. Nenhuma poeira cai de uma vez, ela vai caindo. E a poeira é invisível, você não vê a poeira. Tanto que a nossa casa está caindo poeira o tempo todo, você não está vendo nada. Assim é a sujeira, o pecado e a maldade que vai entrando na sua casa. A gente não vê, é de maneira muito lenta, mas se você não limpa, o dia que você acorda, está imundo. Eu tive uma experiência aí que eu vi o quanto de poeira que cai. Numa dessas minhas viagens, o carro ficou uma semana no aeroporto. Uma semana só. Fui, voltei, cheguei, ele estava lá, graças a Deus, não é verdade? Entrei no carro, falei assim, esse vidro é um pouco estranho. A hora que eu joguei aquela aguinha para limpar, eu falei assim, tchuc, tchuc, gente, mas desceu um caldo negro, aparecia até um semi-barrinho. Eu falei, meu Deus, uma semana só, olha como que o carro ficou. E se você passa com o carro todos os dias, você não vê essa poeira. Mas não se engane, não é porque você não está vendo que ela não está. E outra coisa interessante, o olho humano, ele acostuma tanto na luz como na escuridão. Não sei se você já viu a experiência de você dormir num lugar que tem um pouquinho de luz, ou talvez a luz do banheiro, ou a luz do corredor, ou a luz de um poste. Quando você apaga a luz do quarto, você não enxerga nada, está um breu. Você vai esperando, o seu olho vai se adaptando. Você começa a ver um armário, você começa a ver o guarda-roupa, você começa a ver onde está a porta do seu quarto, porque o olho humano vai se adaptando. As trevas vão entrando na vida de umas pessoas, elas vão se adaptando. O pecado vai entrando no coração de umas pessoas, elas vão se acostumando. Ela começa a fazer a coisa errada e ela vai se acostumando com aquilo. Por isso, essa mulher tem algumas atitudes que nós precisamos ter. E ela teve duas atitudes principais. Ela acendeu a lamparina e ela pegou a vassoura. Por isso que no início da pregação eu disse, você quer melhorar a sua família? Você quer ter um relacionamento? Acenda a lamparina
e pega a vassoura. E não é só para escutar aqui não, é para fazer lá na sua casa. Só que não é para você lá na sua casa pegar a lamparina, acender a lamparina e pegar uma vassoura. Quer dizer que leva um negócio no pé da letra. Aí a sua mulher está lá na sua casa, você entra na sala hoje com a lamparina e com a vassoura. A sua mulher fala assim: o que é isso, amor? Tragédia que é essa? Não, o Padre Cristo que ensinou. Ele falou: quem tem a lamparina na mão e uma vassoura, reconstrói a família. Eu acabei de falar que é uma parábola. Eu acabei de falar que é uma metáfora. Eu acabei de falar que é uma analogia. O que significa acender a lamparina? O que significa pegar a vassoura? Lamparina ou candeia significa luz. E aqui eu partilho com você 3 aspectos da luz que precisa estar na nossa casa. Primeiro, Jesus. Segundo, o Espírito Santo. Terceiro, a palavra. Acender a luz dentro da nossa casa é você convidar Jesus a estar com você, é você ler a palavra de Deus, porque a candeia todos nós temos, o candelabro todos nós temos, a lamparina todos nós temos, mas uma lamparina sem querosene, sem o que queimar, não funciona para nada. A lamparina é a Bíblia, o fogo é Jesus, mas o combustível é o Espírito Santo. Precisamos dos 3. Ah, padre, mas eu acredito em Jesus. Mas você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Coloca fogo, acaba rápido, não tem o combustível. Ah, eu acredito em Jesus, eu sou cheio do Espírito Santo, mas você não lê a Bíblia. Aí você tem o pavio para pôr fogo, tem o conteúdo, mas não tem a lamparina. São os 3. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Em vez de você ficar implicando com a sua família e batendo de frente com o seu marido e com a sua esposa, começa a rezar por eles. Peça o Espírito Santo para eles. Eu cheguei a uma conclusão: nós não conseguimos convencer os outros. Tem gente que tem cabeça muito dura, mas o Espírito Santo consegue. Ó Espírito Santo, convence o meu filho que ele vai se estrepar. Convença o meu marido que ele pode ser um homem melhor. Convença a minha mulher a ser mais grata e parar de reclamar. O Espírito Santo faz essas coisas, porque ele é o consolador, ele é o paráclito, ele é o combustível da minha lamparina. A Bíblia, nós escutamos no Salmo hoje: lâmpada para os meus pés é tua palavra, luz para o meu caminho. Se eu falar para você assim: vamos correr daqui na catedral? Se fosse de manhã, a gente aquecendo, vamos. Aí eu digo assim: mas tem um detalhe, um de nós vai fazer a corrida vendado, o outro normal. Nós 2 sabemos o caminho daqui na catedral, mas me respondam: quem é propenso a tropeçar, a cair, a machucar, ou pegar um outro caminho, chegar a qualquer lugar menos na catedral? Quem está vendo ou quem está vendado? A resposta é muito clara. E o problema é que há pessoas que estão vendadas na fé, que é pior. A pior cegueira é a cegueira espiritual. Nenhuma cegueira atrapalha tanto a sua vida como a cegueira da alma, a cegueira do espírito, a cegueira da mente, as trevas interiores. Não são as trevas exteriores que me preocupam, são as trevas dentro de mim. Então eu preciso ter a luz da palavra de Deus, porque esta luz, ela guia os meus pés. Aqui está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, deixa eu ver onde eu vou pisar, para eu não machucar, para eu não cair, para eu não me ferir, para eu não pegar o caminho errado. Luz para o meu caminho, para eu chegar onde eu desejo chegar. Gente, precisamos ler a palavra de Deus todos os dias.
Reserve um tempo para isso. Há um aplicativo da Canção Nova, gratuitamente, liturgia diária. Baixe no seu celular. Todo dia é só você clicar, estará as leituras do dia. Você pode selecionar o evangelho. Você pensa, mas não estou tendo tempo. Então coloca um foninho e aperta lá o play. Tem um padre, ele vai ler o evangelho, vai deixar uma mensagem de 3 minutos. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E o mal é astuto. Ele vai colocando na nossa vida tanta coisa, e nós temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para ler a palavra. E a palavra não é apenas letra. Aqui diz, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. E o Espírito Santo é o azeite que vai levar luz para a sua casa. Vinde, Espírito Santo, reza todo dia isso, lá no seu quarto. Acorde com o Espírito Santo, durma com o Espírito Santo. Um dia alguém fez uma piadinha, mas é verdade, que a mulher ajoelhou na cama e falou assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus, do divino Espírito Santo. Aí o marido dela falou assim: ó, mãe, agora eu sou Deus? Ela falou assim: por quê? Aí você deita comigo e levanta comigo? Eu falei assim: ó, Bo, eu estou falando de Deus. Eu falei com ela assim: pois é, se o seu marido falou isso brincando, o padre reza, é verdade. Com Deus me deito, com a graça de Deus. Que continue assim, né, minha filha? Continue assim. Gente, a última pessoa, siga o meu conselho, eu quero o seu bem. A última pessoa que você precisa conversar no dia é com Deus. A última, feche o dia com Deus. E a primeira pessoa que você conversa quando você acorda tem que ser Deus. Comece com Ele e termine com Ele, e depois você me conta como que a coisa funciona. Porque leia depois Mateus, que eu não vou ler aqui, 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens. 5 prudentes, 5 imprudentes levaram a lamparina, mas o óleo de 5 acabou. Ela virou para as outras 5: me dê um pouquinho de óleo. As outras 5: não tem como, eu trouxe óleo para acender a lamparina, a minha cabe só um pouquinho. Se eu der o meu para você, nem a sua nem a minha se acende. As outras 5 foram buscar o óleo. O noivo chegou, o noivo é Jesus. Essas virgens simbolizam a igreja. O noivo entra com as 5 que estavam com a lamparina acesa. As outras 5 chegam depois, e a porta está fechada, e elas batem na porta e recebem um não: orai e vigiai. Esteja sempre alerta, porque o noivo vai chegar. Ou seja, nós precisamos estar com a nossa lamparina acesa. Jesus, Ele é a luz. Precisamos conhecer Jesus, o formato da lamparina, mas precisamos ter o Espírito Santo, que é o combustível. Segundo, primeiro, eu não falei o primeiro, né? Já falei aqui, é só para a gente guardar. Primeiro, vamos comigo: a mulher acendeu a lamparina. Primeiro, faça isso. Segundo, a mulher assumiu a responsabilidade. Fui eu. Interessante isso. Você não vê no Evangelho a mulher reclamar: mas fulano de tal não vai eu como eu pedi. Meu marido não colocou o óleo na lamparina. Não. Nós dentro de casa, o nosso problema é que quando tem um problema familiar, você fica procurando quem é o culpado, e você nunca é o culpado. Você fica apontando o dedo, e a gente esquece que apontar o dedo, para cada erro que você aponta para o outro, tem 3 erros que você não vê, e Deus está te olhando. Por isso que a gente aponta assim, ó: ó, você fez isso, a Deus te olhando. Há 3 erros para você, está apontando um nele, já perdeu aí, um dele, 3 seu. A mulher da parábola, ela assume a culpa. A pergunta aqui é muito simples: você pode não ser
a causa do problema. Eu acredito que você não seja. Mas porque você fez o que não devia, ou não fez o que devia, o problema aumentou. Então, quando você vê um problema na família, você tem que perguntar para você mesmo: qual é a minha parcela de culpa do leite derramado? Ah, pai, é porque é minha mulher. Eu não estou falando que não é a sua mulher, mas você tem parcela de culpa. É o seu filho? Você tem parcela de culpa? É o seu marido? Assuma-se. Não seja um moleque. Assuma-se. Eu tenho culpa. A mulher assumiu. O descuido foi meu. Eu não pus óleo na lamparina, eu não varri a casa e não costurei o bolso. Só estou perdendo. Segundo, assuma a responsabilidade pelos problemas da sua família. Mesmo que você não seja a causa, se você tivesse feito o que precisava, ou não feito o que fez de cabeça quente, o problema já tinha acabado. Não se apaga fogo jogando gasolina. Tem gente que quer resolver problema, só que fica pior. Tem coisa que quando mais mexe, então não mexa com o outro, mexa com você. Resolva-se. Quando você se resolve, tudo se resolve. Terceiro, a mulher varreu a casa. Qual é o terceiro? E o segundo? A mulher assumiu a responsabilidade. E o primeiro? A mulher acendeu a lamparina. E o terceiro? A mulher varreu a casa. A mulher da parábola tem iniciativa. Ela sabe que ela pode mudar. O que significa varrer a casa? Significa tirar o que não deveria estar, dar uma limpeza por dentro e por fora, colocar as coisas em ordem. Varrer é ter pequenas atitudes. Eu anotei aqui pelo menos 8, que eu não vou render o assunto. Como que eu varro a minha casa? Quando eu olho para as pessoas e digo assim: bom dia, tudo bem? Boa noite, até amanhã. Benção, pai. Benção, mãe. Tome com Deus, meu filho. Você está varrendo a casa. Você está tirando o pó da indiferença. Quando você é aniversário de alguém, da sua família, você não vê com essa cara sem vergonha dizendo assim: ah, eu esqueci. Pelo amor de Deus, gente. Você esquece o aniversário dos de longe. A família, você é o primeiro. Parabéns. Feliz aniversário. Um cartãozinho, um bombom, uma folha chamex escrito, não sei. Mas varrer a casa é o outro se sentir valorizado por você. Sabe outra coisa que a gente pode fazer que varre a casa? Você comeu e bebeu, lavar o prato e o copo. E não joga ela na pia para alguém lavar. O caboclo chega depois que todo mundo já almoçou, esquenta tudo, suja as colheres, deixa a cozinha de perna pro ar e vai dormir. Alguém, o pó está caindo. O pó da indiferença, o pó da exploração, o pó da falta de colaboração. Aquela famosa garrafa de suco na geladeira. Estou falando de vocês não, tem gente que faz isso. A pessoa olha, tem um copo de suco. Se ela pôr o copo de suco todo, eles vão falar assim: você não lavou a jarra. O que ele faz? Larga um dedo, de propósito. Não lavei porque deu um pouquinho. Hã? Já fez isso? Tá bom. Sabe outro modo de você tirar o pó da sua casa? Colocar o lixo para fora. Sabe que o lixeiro vai passar, dá uma geral, amarra o saquinho. Tem gente que se deixar, meu filho, tá até bicho. Eu já escutei isso de mãe: padre, se depender do meu filho colocar lixo para fora, vai dar varejeira lá na cozinha de casa. Ou seja, as pessoas não estão querendo varrer a casa, né? Não estão querendo colaborar. Posso falar mais uma coisinha? Tomou banho, pintura a toalha. A pessoa toma banho, coloca a toalha molhada na cama e sai. Aí a mãe tem que ir, e a mãe tem ódio disso.
Ela já falou 500 vezes, pendura, né? Gente, o que custa pendurar uma toalha? A pessoa tira uma cueca, uma meia, tem lá um cesto, roupa suja, não, ele deixa no chão, para alguém pegar. Tem alguém nessa história, coitadinho, está muito explorado, porque esse é alguém que lava o prato, que lava o copo, esse é alguém que pendura a toalha, esse é alguém que pega a cueca, esse é alguém que vai lavar, esse é alguém que vai passar, esse é alguém que não ouve o muito obrigado, a pessoa cansada, estressada. Viu seu pai, sua mãe chegar com uma sacolada pesada, vai ajudar. Isso é varrer, ajudar a quem está precisando. A pessoa está lá na escada, trocando uma lâmpada, o caboclo passa, olha e fala assim, daqui a pouco cai. Segura a escada, meu filho. Vai fazer uma coisa de útil. Tem muita gente ocupando terreno, faz nada, né? Tirou do lugar, guardar. Tirou aqui tanto de roupa, guardar. Espalhou a cozinha toda, guarda. Isso chama colaboração. A gente vai tirando o pó de dentro de casa. Uma das pessoas, a minha mãe falava muito isso, hoje ela mudou, mas ela falava muito assim: gente, não precisa me ajudar, mas não atrapalhe o que eu arrumei. Não é frase de mãe? Não precisa me ajudar, mas deixa um lugarzinho, porque eu gastei a manhã toda arrumando isso aí. Tem que varrer. Tem muita coisa na nossa casa que tem que tirar. Tem muita gente de perna para o ar. Tem muito gato e pouco cachorro, né? O cachorro gosta da casa, perdão, o cachorro gosta do dono, o gato gosta da casa. Tanto é que se você não trata o seu gato bem, ele vai pular um muro e vai ficar na outra casa. Se lá tiver comida, ele fica dormindo lá. Você nunca viu você chegar em casa chovendo e o seu gato ficar assim para você, ó, miau, miau? Não, ele está deitado, está dormindo. O cachorrinho que fica, tadinho, vai na chuva, é cheio de cachorro molhado, ele fica, au, au, sai, doutor, não pula em mim não, todo molhado. O gato está dormindo na sala, no balaio dele. Você vai e acende a luz, ele faz assim ainda, aqui ó. Quer dizer, está incomodando. O cachorrinho, só chamar que ele vem. Bate nele, ele sai chorando. Se você chamar de novo, ele vem. O gato, se ele não quiser vir, você pode fazer o que for, ele não vai. Ele fica assim para você, aqui, ó. Vem cá, Michael Jackson, vem cá. Michael Jackson. Mas quando ele quer, ninguém aguenta. Não é assim? Ah, esse gato para de mim, esse gato só fica me relando quando ele quer alguma coisa. Ou ele quer ração, ou ele quer subir no meu colo. E se o gato vai no seu colo e ele não quiser ficar, deixa ele descer. E ele começa a fazer assim, ó. Aí você vai ver que é bom para tosse. Num assalto, falando sério, qual é o primeiro que morre no assalto? O cachorro. O cachorro vai atacar quem não conhece. Aí o cara chega na porta da sala, ó, tá, arrebenta a porta. Tem um gato, o gato, ó, some. Depois que a polícia está lá fazendo a ocorrência, ele aparece. O que aconteceu? Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Qual que é o problema das nossas casas, meus caros? Tem muito gato e pouco cachorro. O bom cachorro tem uma qualidade: ele lambe os de casa e morde os da rua. Tem gente fazendo exatamente o contrário: lambe todo mundo da rua, mas só sabe morder os de casa. A mulher da parábola fez o contrário. Ela não aceitou o que aconteceu, ela procurou a moeda. Eu não vou falar que eu não gosto, porque a gente tem que gostar de todas as pessoas, mas eu tenho uma preguiça de gente preguiçosa, gente que fica esperando ou não sei o que, e acha que a vida vai mudar. Ela acha que alguém vai mudar a vida dela, e geralmente as pessoas que menos fazem são as que mais reclamam. Ah, mas a vida é difícil. A mulher perdeu a moeda, ela não ficou assim não, ó.
nem pedi uma moeda, eu só tenho 9. Não, ela não aceitou isso. Não, eu vou achar, eu posso mudar essa história. Fogo na lamparina, vassoura no chão. Tem gente que pensa, a vida é assim mesmo. Menino gritou um palavrão, hoje em dia é assim. Hoje é assim, menino faz assim mesmo. Seu marido, alcoólatra, não é assim mesmo. O marido bebe mesmo, isso é normal. Seu filho usando droga, não é normal. Hoje em dia, a juventude está assim. Gente, você só está perdendo moedas. Você só está perdendo valores. Você não pode aceitar que as coisas sejam do modo que você não quer que elas sejam. Ninguém, gente, vence na vida ganhando nada. A vida não é fácil, você sabe disso. Aí você tem um sacrifício para conquistar. Aí depois que perde, perdeu, paciência. Paciência não. A mulher não se contentou, a mulher não aceitou, a mulher mudou a história. E a leitura diz algo que eu gosto. A mulher tinha 10 moedas, perdeu uma, acendeu a candeia, lampião, varreu a casa e buscou até encontrar. Ou seja, ela não desistiu. Enquanto eu não encontrar essa moeda, eu não vou sossegar meu facho. Não é assim? Minha mãe falava comigo: menino, sossega esse facho. Meu filho, não sossega o teu facho não. Você quer uma coisa na vida? Não acostume a de você ter. Não desista. Mas é difícil. Alguém conseguiu? Conseguiu, então você consegue. Conversei com um rapaz aqui em Betim. O sonho dele, ser oficial das agulhas negras. Fez a prova, não conseguiu nem 20%. Pai, me dá uma bênção. Eu estou precisando de 2 coisas. Uma eu vou dar, outra só você que pode dar. Ok, eu vou te dar a bênção. O que eu estou precisando? Vergonha na cara. Não falei assim, mas tem uma... Você quer? Quero. Não quer. Você não quer. Que é isso, padre? Quem é você? Aí ficou mais machão. Quem é você? Está falando que eu não quero? Não. Você fez a prova uma vez, tirou 20%, já desistiu. Se você quisesse, você estaria falando para me dar uma bênção, porque agora eu vou arrebentar. Eu vou estudar 3 vezes mais, eu vou me preparar, eu vou acordar mais cedo, eu vou fazer uma dieta, eu vou equilibrar minha mente. Gente, quando você quer, você não pode desistir até achar. A palavra diz assim, pedi e vos será concedido, buscai e encontrarei, batei e a porta será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. Está em Mateus 7:8. Por que tem muita gente que não tem o que quer? Porque não pede, não busca e não bate. Tem muita porta pronta para abrir para você, ou você tem que não, você já tem, meu filho. Todo mundo não fala isso. Só que muda a sua cabeça. Eu não falo isso. Se você quiser falar, fala e se estrebe para lá. Eu não falo isso. Para mim eu falo, atrás dessa porta eu acredito que tem um sim aí. Agora eu tenho que bater para eu vencer o meu não. Geralmente quem nos dá um não é quem está atrás da porta, é você mesmo. O não eu já tenho. Por que você já tem um não? A vida é assim para você? Tudo para você já tem um não. Eu queria namorar uma pessoa, um não eu já tenho. Eu queria trabalhar em tal lugar, um não eu já tenho. Eu fiz um exame aqui, talvez eu estou com a doença incurável, um não eu já tenho. Mas que cabeça que é essa, meu filho? Muda isso aí. A mulher da parábola não aceitou o não. Falou, não, eu vou procurar. Que não? É sim, e eu vou encontrar. E ela encontrou. Olha para cá. Teve um menino assistindo Netflix, Casa de Papel. Aí a mãe falou assim, menino, o que é? Antes era senhora, hoje o que é? Busca meu óculos. Eu estou sentado aqui. Ai meu Deus, onde que esse óculos está? Está no meu quarto. O menino chega no quarto e faz assim aqui, Achei não. Aí a mãe levantou, se fosse uma cobra, hein? A pergunta é,
Por que ele não enxergou o óculos? Porque ele foi procurar com má vontade. Ele não queria pegar o óculos, ele queria a Netflix. Pegar o óculos que é bom para a mãe, nada. Muitas vezes, aos que procuram os valores perdidos em casa com má vontade. Você tem má vontade para com seu marido, você tem má vontade para com seu filho, você tem má vontade para com seus pais. Quem tem má vontade não vê nada de bom. Vai olhar e não vai encontrar ninguém. Não é que as pessoas não estão lá, é a vontade que não tem. Eu não queria o que eu estou fazendo. A mulher varreu a casa. Traz para mim os dois símbolos lá. Gente, mamães aí, gente que limpa a casa. Qual que é a pessoa que fica mais incomodada quando você vai varrer a casa? Sabe não? Vou te responder. As pessoas mais incomodadas são as pessoas acomodadas. A pessoa está sentada vendo televisão 10 horas da manhã. Aí você vai varrer, mas está me incomodando. Está dormindo até 11 horas, você vai arrumar a cama, está me incomodando. Não é não? Gente, varrer varrer incomoda. Varrer incomoda. Você pega a vassourinha, onde você vai? Eu vou varrer. Dessa musiquinha. Varrer incomoda. Só que varrer incomoda quem não quer se ocupar com o outro. Tinha uma palavrinha que eu fiz, a palavrinha sumiu. O incomodado, ele fica incomodado porque ele é acomodado. Ele devia ficar ocupado com os outros. Varrer a poeira que se tornou parte da mobília. Ou se olha para uma mobília, nossa, a mobília é escura, não é escura, não é porque você não limpa. Aí você passa um pano, olha que beleza. As pessoas são bonitas. Seu marido é bom, sua mulher é espetacular, seus filhos são abençoados. Mas qual que é o problema? Eu só vejo as coisas bonitas quando tem luz. Se apaga a luz, você não vê nada. Tem casa que a lamparina não está com fogo. Tem lugar que a pessoa não vai há muito tempo. A poeira caiu no seu marido, a poeira caiu nos seus filhos. Quer saber o pior? A poeira caiu em você. Aí você se olha no espelho, você também não está se achando muito bom também não. Você está igual a moeda perdida. Mas todo mundo se encontrou, mas você se perdeu. Quem sabe, uma hora de dar uma varridinha e uma iluminada em 4 lugares. Primeiro, na nossa boca, para que a nossa boca vale palavras de bênção, para que a nossa boca alegre o outro e não entristeça. Varrer o nosso tempo, para que nós tenhamos tempo para a nossa família, tempo para brincar com o filho, tempo de passear com a sua esposa, tempo de fazer um cafuné no marido. Quanto tempo você não faz isso? E reclama que não tem nem luz e está cheio de pó. É assim que funciona. Varrer o nosso coração. Aí eu não vou na casa do meu primo não, família chata, eu não perdoo eles. Coração mau. Ah, Natal eu não vou na casa de tal lugar, eu não combino com tal pessoa. Varre isso, deixa a luz de Deus iluminar você. Para com esse negócio de rancor, falta de perdão, ressentimento. Depois sua família acaba, ou a pessoa morre, fica cheio de remorso, tristeza. E último, varrer as suas prioridades, aquilo que está ocupando o lugar da sua família. Meus caros, desejo de todo o coração que você, a partir de hoje, guarde esses 2 símbolos: o fogo, que é Jesus, a lamparina, que simboliza a palavra, aqui no caso é o querosene ou azeite, que simboliza o Espírito, a luz, e a vassoura, que simboliza a purificação. É preciso iluminar o coração e varrer a nossa casa. E para terminar, uma parábola pequenininha. Fale para quem está do seu lado assim: jamais negocie com o seu inimigo.
Eu negocio com meus amigos. Vamos fazer uma parceria? Você me ajuda? Eu te ajudo? Porque é parceria. Agora, se eu sei que ele quer me matar, ou se ele sabe que eu quero prejudicá-lo, como que vai haver uma parceria aqui? Cuidado quando você fica barganhando com o pecado, barganhando com o diabo, barganhando com as trevas e o pó. Não vai trazer bênção nenhuma para a sua família. Aí tinha um cara que não escutou uma pregação dessa e foi caçar um urso. E ele foi caçar, espingarda, longo alcance, viu o urso. Só que nessa história o urso fala, Zé Comé. Aí ele mirou o urso e falou assim: opa! Que é isso, meu irmão? Que é isso? Eu vim aqui para buscar um casaco para minha mulher, e ela o terá. Vamos negociar. Nós podemos chegar a uma conclusão, nós podemos chegar a um denominador comum. Fala a verdade para mim. Esse casaco não é para sua mulher não, esse casaco é para você mesmo. Eu falei: minha mulher, que eu fiquei sem graça. Meu sonho é ficar envolvido com a pele de urso. O urso falou assim: que interessante, eu tenho outro sonho. O meu sonho é encher minha barriga, eu estou numa fome. Fez um silêncio na floresta. No fim da tarde, o urso sozinho voltou para a floresta, e os dois conseguiram o que queriam. O urso com o homem no bucho, mas o urso dormiu tranquilo, porque o homem teve o que queria. Ele teve o seu corpo coberto pela pele do urso. Ponto final. É assim que funciona o final da história para quem faz barganha com quem quer te destruir, com quem não quer o seu bem, com quem quer ver a sua caveira. Aí você acha que pode fazer barganha. Não faça barganha com o pecado, não faça barganha com o diabo, não faça barganha com o mundão que quer destruir a sua família. Acenda a lamparina e varra a sua casa. É por aí que nós vamos encontrar. É porque acabou a pregação, eu fiz de proposta, deu pulso, vai acabar na hora. Muito obrigado, Deus abençoe, para não explodir na sua mão, né? Gente, essa é a lição dessa noite. Se ficar só na pregação, talvez uma lição muito bonita de ouvir, uma leitura interessante de escutar, mas não vai mudar a sua vida. Se você quiser mudar a sua vida, se você quiser mudar a sua história, a partir de hoje, eu vou acender a lamparina e eu vou utilizar a vassoura, para que aquilo que não é de Deus saia, para que a luz de Deus brilhe na nossa casa. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E fale, porque está do seu lado com um sorrisão nos lábios. A salvação da sua família passa pela lamparina acesa e uma boa varrida do chão. Fale aí. Amém? Quem vai colocar em prática um pouquinho disso, para que você tenha uma família mais feliz e recupere o que você perdeu, aplauda o Senhor. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e entregar totalmente a Ele a tua vida e não ficar reclamando. Por isso que quem reclama muito não é feliz. Toda pessoa que reclama demais é uma pessoa um pouco triste, é uma pessoa apagada. A pessoa só reclama. Claro que eu não vou contar quem é a pessoa, lógico, eu não vou, né? Mas houve uma pregação aqui que eu falei sobre reclamação, que nós temos que ter gratidão e não reclamar de nada.
e não falar mal de ninguém. Se não for falar bem, não fale mal. Alguém me procurou na barraca e disse assim: ai padre, aí está difícil. Falei: por quê, minha filha? Eu vou falar sobre o quê? Tadinha, eu não xinguei, eu orientei. Mas eu entendi que na frase dela, todo o papo dela se resume em dois: ou ela está reclamando, ou ela está fofocando. Se ela parar de reclamar e parar de fofocar, não tem assunto mais. Quem dera que fosse só ela, não é verdade? Apega-te a Deus, Ele que tem paz, e tudo acontecerá de bom. Gente, sujeitar-se a Deus é fazer as pazes com Deus. Na hora da oração nós vamos pedir isso. A gente não fala, eu sei que vocês não falam, mas como é que eu falo, que pouca gente fala, eu sei que a gente fica chateado com Deus. Só que a gente não gosta de falar. Não. Mas lá na sua casa você sabe, você queria uma coisa, não aconteceu, você fica com raiva de Deus. Uma pessoa doente, você reza, a pessoa não melhora, você fica com raiva de Deus. Você queria que acontecesse uma coisa, você fez tudo para dar certo, no final dá errado, você fica com raiva de Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É você fazer as pazes com Deus. Fala: Senhor, hoje eu entendo que o Senhor não teve culpa daquilo, mas naquele momento eu queria alguém que me respondesse. Como eu não encontrei culpado nenhum, o Senhor foi o culpado. Mas hoje eu quero fazer as pazes, entender que a vida é assim mesmo, que as pessoas falecem mesmo, que a gente nem sempre acerta em tudo, que eu não tenho controle total da minha vida. Há pessoas que eu quero que fiquem na minha vida, elas saem. Há pessoas que eu estou rezando para sair, elas ficam. Sujeitar-se a Deus, fazer as pazes com Deus, para que Ele te dê tudo de bom. Quando você faz as pazes com Deus, Ele só nos dá coisa boa. Primeiro, sujeitar-se a Deus. É o versículo 21. Agora o versículo 22. Entesoure no coração a palavra de Deus. Qual é o segundo conselho? O que é entesourar? A gente usa pouco essa palavra, né? Entesourar é você praticar o tesouro. Qual é o tesouro? A palavra de Deus. E onde está o teu tesouro? Jesus vai dizer: aí estará o teu coração. Tem uma história, não sei se é verdade ou mentira, eu vou contar pelo preço que eu comprei. Conta-se que é uma história medieval, que tinha um rei, não queria saber da mulher, não queria saber dos filhos, ele só queria saber de ouro. E o rei então teve um ataque do coração fulminante, e o rei na cama morreu. E naquela época tinha-se o costume das múmias. Eu não sei se você sabe, mas o enterro de um rei demorava 7 dias. Você imagina um defunto com 7 dias, né? O que eles faziam? Eles mumificavam o rei, para ele não, né, na frente das pessoas que vinham de longe para o enterro real. E conta-se que esse rei, hora que as pessoas que mexiam com essa técnica abriram-lhe o peito, tinham todos os órgãos. O que faltava? O coração. Ele não tinha um coração no peito. Aí foi aquele alarde: onde está o coração do rei? Como que o rei viveu tantos anos sem o coração? Depois do enterro, a família chorando, os príncipes e 2 princesas se reuniram para ver o que queria fazer com tanto ouro que o pai tinha. Resolveram dividir com eles e com o povo. Hora que abriram um grande cofre na sala real, havia muito ouro, e em cima do ouro, o coração do rei, todo já em estado de putrefação. Aí alguém gritou, né? Mas quem arrancou o coração do rei? E aí colocou. Aí a rainha, que era muito cristã, a rainha disse aquilo que a Bíblia diz: não é que alguém arrancou, se cumpriu a profecia de Jesus. Jesus disse: onde está o teu tesouro,
aí estará o teu coração. Pode ser uma história, mas é uma história para chocar, porque nem coração o rei tinha, gente. Onde o coração do rei estava? Com o tesouro. Pergunta para quem está do seu lado: onde está o teu coração? Entesoure no coração a palavra de Deus. Deixe Deus ensinar você. Deixe Deus ensinar você. Não precisa levantar a mão, não. Nem precisa levantar a mão. A pergunta que eu te faço, você responde para você, porque faz bem ou mal é para você. Você tem tentado, olha que eu sou até caridoso, estou falando tentado. Você tem tentado ler um pedacinho da Bíblia todos os dias? E eu vou te dar um cutucão, para depois as pessoas acham que com Deus se brinca. Dizem que não tem tempo de ler Bíblia. Estou criticando não, estou dando um exemplo que é real. Veja esses adolescentes aí que estão no primeiro namorico. Quantas mensagens eles trocam por dia? Quantas vezes eles ficam dando toquinho no outro? O que eles fazem? Estou dando exemplo de adolescente, pode ser qualquer exemplo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, um dia é destruído. Aí coloca-se a namorada, o namorado, o patrão, o dinheiro, a fama, a posição, no lugar de Deus. Deus não é o nosso tesouro. E um dia você descobre que só Deus era o seu tesouro. Até para você manter o seu namoro, para você manter o seu casamento, para você ter saúde, para você ter sucesso, é preciso da bênção do alto. Então, entesoure a palavra de Deus. O que é entesourar a palavra de Deus? Nada vale mais que as lições de Deus. Quem lê a Bíblia, você está sendo ensinado como construir felicidade. Terceiro conselho: apegue-se aos princípios corretos. Vamos repetir? Apegue-se. Eu não estou falando para todos, mas eu estou falando para muitos. Ainda bem que você tem alguém para te falar isso hoje, porque está tempo. Vai para cá. Se você está fazendo algo que você sabe que é errado, para de fazer enquanto há tempo, porque vai terminar muito mal. O que é errado não termina certo. Você não pense que Deus vai abençoar o erro, que Deus se compactua com quem está fazendo a coisa errada. O que a palavra diz? Apegue-se aos princípios corretos, ou seja, volte para Deus, afaste da sua tenda, da sua vida, o que é errado, e Deus lhe dará felicidade. A pessoa está fazendo o errado, ela quer que dê certo. A pessoa está fazendo o que Deus pede e ordena para não fazer, a pessoa quer ser abençoada. O que você quer mais? Tem gente que reza, eu já escutei esse caso. Oh meu Deus, faça com que esse casal esteja errado, faça com que a mulher separe do marido, que eu quero ficar com ela. A pessoa reza para Deus abençoar. Adultério, o que você quer mais? A pessoa reza: oh meu Deus, tomara que no dia do exame fulano de tal passe mal, quebra uma perna, porque se ele não for, eu vou ficar com a vaga. Ele reza pedindo. Tem gente que reza pedindo coisas más. Tem gente que reza para Deus abençoar pecado. O que você quer mais? Oh, Deus abençoe. A pessoa sabe que está errada, mas ela reza para Deus abençoar. O que a palavra diz? Apegue-se ao que é correto, afasta a iniquidade, e Deus vai lhe abençoar. Quarto conselho de Elifaz: deleite-se mais em Deus do que no ouro. Vamos repetir? Deleite-se. O que significa isso? No seu coração, Deus precisa ser o tesouro. Ele precisa valer mais que as coisas materiais. O ouro aqui simboliza as coisas materiais. Cuidado, gente.
Não perca pessoas, amigos e amores por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Tudo isso vai. O que ficam são os bons momentos vividos. Tem uma parábola que se chama "Não esqueça do essencial". Apareceu no centro de uma cidade, já aconteceu aqui, tem anos, é parábola antiga, mas muito bonita. É a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei até com a cabeça meio, falei, nossa, que coisa. Apareceu no meio de uma cidade aí um gênio, um mago. Ele disse assim: olha, de 100 em 100 anos eu apareço em algum lugar. Esse ano foi aqui. Amanhã ao meio-dia irá aparecer aqui uma pirâmide cheia de ouro, pedras preciosas, diamantes, rubis. E nós vamos sortear alguém que vai entrar na pirâmide e pegar tudo aquilo que puder. Só com um detalhe: você tem 7 minutos. Depois de 7 minutos, a pedra vai rolar, a pirâmide vai fechar. E ela só vai abrir daqui a 100 anos. Eu não tenho o poder nem de abrir nem de fechar. Eu só anuncio. Tá bom. No outro dia, bem cedinho, fizeram o sorteio e a sorte caiu na Dona Maria. Dona Maria é uma mulher muito pobre, viúva, mãe de uma criança, passava muita dificuldade. Ela disse: Deus olhou para mim, é agora, vocês vão ter que me engolir, vou ficar rica. Hora que deu quase meio-dia, o chão da praça tremeu, apareceu uma pirâmide enorme, e o mago falou assim: presta atenção, hora que der meio-dia, a porta se abrirá, você tem 7 minutos. Hora que deu meio-dia em ponto, a pirâmide se abriu, a mulher entrou. Quando ela entrou, ela ficou 1 minuto só assim, ó. Ela nunca viu tanta riqueza, braceletes, coroas, moedas, diamantes, rubis, pedras preciosas. Ela nunca viu tanta riqueza. Ela começou a pôr coroa, pôr bracelete, pôr cinturão, encheu o avental de tanta riqueza. Mas era tanta riqueza que a pirâmide podia aparecer eternamente, ninguém conseguia pegar tanta coisa não. Ela ficou tão iludida com a riqueza que a pedra começou a voltar. Passaram os 7 minutos. Quando ela olhou, já estava quase. Ela ainda apertou, teve que deixar cair algum ouro, alguma coroa lá que não passava mais, mas ela conseguiu sair. Quando ela saiu, ela já saiu de nariz em pé e dizia: agora vocês vão me engolir. A mais pobre é a mais rica, a mais feia será a mais bela, a descartada será a invejada. Todo mundo: cadê o meu filho? Chama para compartilhar da minha alegria. Chama para ver como que a sua mãe agora é poderosa. E ninguém achava o menino. E procura o menino, procura o menino. Aí o mago falou assim: como que era o seu menino? Um moreninho, pequenininho, estava de camiseta branca, bermudinha vermelha, descalço. O mago falou: olha, a hora que você entrou na pirâmide, ele entrou com você. Mas quando você saiu, eu não vi mais a criança. Nessa hora ele entendeu. O filho dela, de 5 anos, 4 e meio, tinha ficado dentro da pirâmide. Nessa hora, ela tirou a coroa, jogou aquele tanto de ouro no chão e começou a arranhar a pirâmide, até arrancando unha. E ela gritava: o que me adianta tanto ouro, se o meu tesouro verdadeiro eu perdi? Você entendeu a história? E quantas pessoas andam perdendo pessoas por causa de dinheiro, por causa de carro, por causa de marca, por causa de uma blusa cara, magoa a mãe. Para ter o celular do ano, exige do pai mais do que ele pode dar. Para ser bem quisto na sociedade, eu tenho que parecer que eu tenho muita coisa, ao invés de ser. Nós estamos na época do ter, e segundo alguns estudiosos, já passou a época do ter, hoje é a época do aparecer, né? Se eu não tenho, eu tenho que parecer que eu tenho. Em vez de você comprar um relógio bom por 80, 150 reais, não. A pessoa, ela compra por 30 reais, mas tem que ser um Rolex. Porque não é ter, é aparecer. Eu tenho que aparecer que eu tenho. Se eu não tenho, não tem problema, mas se eu tenho que aparecer. Estou falando de todos, não.
Mas olhem como hoje as redes sociais, que antes era para você trocar assim foto de família, coisas assim sociais, um evento, hoje virou quem é que consegue aparecer mais. Aí comprou-se tal coisa, a pessoa tira dinheiro e põe, olha, eu comprei isso, e põe preço, gente. Aí eu já ensinei, só vou dar uma dica aqui. Tudo que você divulgar em mídia social tem que ser no passado, nunca no presente. Eu estou com a minha família em Guarapari, vamos ficar aqui 15 dias, os ladrões agradecem. É bobo até cair de costa. Como que tem que ser um negócio? Quando a pessoa chegar, aí ela põe umas 2 fotinhas escritas: eu estou chegando da praia, eu estive em Guarapari. Aí o pessoal curte, né? Falam que hoje tudo, como nós estamos na época do aparecer, aí quando você pega algo, o importante não é você estar feliz, não. O importante é você postar e ficar acompanhando quantas curtidas. E tem gente que ainda aí a carência é maior do que a dos outros, que vai te perguntar assim: olha, coloquei uma sandália que eu comprei lá no Instagram, você não curtiu não, tá? Eu li lá o seu nome, não curtiu não, você está com inveja de mim? Você não viu não? Não, eu estou correndo demais. Vai lá, curte, põe um comentário. A pessoa vai lá, curte, põe um comentário, aí a outra põe: comentou só porque eu pedi? Ih, carência, gente, que carência. Estávamos na época do ser, passamos pela época do ter, estamos na época do aparecer. Uma calça bonita, não interessa a marca, não interessa se ela te veste bem, se você gosta da calça. Não, a pessoa ela quer uma etiqueta de couro, pode ser até falsa. Ela joga a calça fora, mas tira a etiqueta de turma e põe na outra. Ela sabe que não é, mas ela quer o quê? A pessoa não é, eu não estou tecendo a lenha na pessoa. A sociedade que estamos, é a época do então eu tenho que aparecer que eu tenho. Não, eu sei que não é, mas pelo menos eles vão olhar e vão pensar: será que é ou não é? É o aparecer. O nosso tesouro não pode ser essas coisas. Pode ter o que você sonha em ter, um celular, um relógio, pode ter o que você quer, mas que no topo da sua escala de valores esteja Deus. Mais do que o ouro vale a presença de Deus. Quinto conselho: ore e obedeça. Qual é o quinto conselho? Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e você lhe dará o que prometeu. É interessante como que as pessoas hoje em dia, algumas, né, mudam promessa. Eu digo que prometer não é obrigado, e você não pode prometer para o outro cumprir, não. Ô meu pai, se o meu filho caiu de modo melhorar, ele vai até Aparecida a pé. Não, minha filha, vá você. O cara está todo quebrado, está prometendo para ele, depois o cara não quer ir. E não briga com Deus não, viu? Deus está de olho. Tinha um cara que foi brincar com Deus, aí eu acho bom que aconteça essas coisas. O cara pegou uma moto aí, não tinha carteira de nada. E falou: não, eu vou para São Paulo de moto mesmo. Subiu na moto, arrancou para São Paulo, estava indo tranquilo. Chegou numa retona lá, ele viu uma blitz policial. Cada cacetete. Ele falou assim: ah, meu Deus, sem carteira já era a moto. Ele falou: já sei, aqui é caminho Aparecida, eu vou apelar para Santa. Desceu da moto e passou empurrando a moto. Os soldados assim, ó. Que é isso? Pare aí. Pois não. O que é isso aí? Sabe o que é, soldado? Eu sou muito devoto. Eu sou um devoto da Virgem Aparecida. 300 anos. É verdade. E o meu sonho
Quero comprar uma motoca dessa. Eu não vou mentir para o senhor, não. Eu estou empurrando porque não tem carteira. Mas é por isso que eu estou empurrando. Ele é consciente. Você é um motociclista consciente. Você vai tirar a carteira rápido. Por isso que eu estou empurrando. E minha promessa é essa: empurrar essa moto até a Aparecida. O policial já andou bastante, né? Mas tem um pedaço ainda. Mais ou menos uns 30 quilômetros. Não, mas a fé tudo pode. Vá, meu filho, vá. Se todo mundo tivesse fé assim, o mundo era outro. O cara continuou empurrando a moto. Era um morrinho. Eu falei assim: otário. Quando eu chegar lá em cima, eu viro aqui, subo na moto. Ninguém me pega. A hora que ele estava acabando de subir o morro, veio uma viatura da polícia rodoviária. Eu falei assim: algum problema, policial? Problema não. O tenente ficou tão tocado com a sua fé que eles pediram para a gente escoltar até a Aparecida. Pode ir burrando que você vai, nós vamos atrás de você. O cara, oh, meu Deus, como que eu saio dessa? Foi até, eu achei pouco, meu irmão. Brincando com como é? É a sua moto, tá aí, Buiu? Não, né? Tá aí? Tem também. Pois é, gente. Prometer não é obrigado, mas prometeu. Oh, meu Deus, me dá isso, eu vou mudar de vida. Oh, meu pai, me ajuda. Oh, meu Deus, eu vou rezar mais. É só conseguir a graça que a pessoa some. O quinto conselho é: ore e obedeça. Deus ouvirá a tua oração, contando que você cumpre o que prometeu. Último conselho: seja humilde e prosperarás. Qual é o último? Ô, gente, uma pessoa humilde é uma pessoa pobre? Não. Uma pessoa humilde, uma pessoa que veste roupas rasgadas? Não, essa pessoa é pobre, não é humilde. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de sair? Não. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de ir no shopping, passear? Não. O que é uma pessoa humilde? Guarde o que é a pessoa humilde. Pessoa humilde, aquela pessoa que sabe que acima dela existe algo maior, que ela não é o fim. É uma pessoa que tem fé. Todo mundo que tem fé em Deus, ela só tem uma opção: a pessoa tem que ser humilde. A pessoa orgulhosa não precisa de ninguém, nem de Deus. Tem gente que diz: eu não preciso de Deus. Você não sabe quanto que eu tenho no banco? Eu falo: gente, eu não estou falando que foi Deus, não. Mas o cara que fez o Titanic deu uma entrevista antes do Titanic sair, e eles perguntaram: e esse navio aí, é bom? Ele falou assim: nem Deus afunda. Não foi Deus que afundou, mas você viu que afundou. Então, até aquela outra história que vocês já escutaram, o carro cheio de jovem no balada. Mas aí vai balada, você conhece essa, né? Vai com Deus. O que ele respondeu? Só se for no porta-mala. O carro está cheio. Não estou falando que foi Deus que fez isso, não. Deus é misericórdia, mas a pessoa planta para colher. Beberam, o carro rodopiou, bateu, morreu tudo quando foi jovem. Pera para um lado, acabou a família toda destruída. A hora que o guincho vai rebocar o carro, o porta-mala abre. A hora que eles olham no porta-mala, um pente de ovos com 12 ovos, nenhum quebrou. É onde Deus... Gente, a gente tem que aprender com esses exemplos assim. Deus não é vingativo, Deus não é mau, mas as pessoas ficam brincando com o sagrado. E nós precisamos nos humilharmos na presença dEle. Eu dependo de Ti. Quem se coloca dependente de Deus, cresce na vida e será abençoado. Estes são os conselhos para que nós tenhamos felicidade. Eu vou dizer os 6, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí você vai pensar: e agora? Qual desse eu pratico? Qual desse eu não pratico? E qual que eu vou começar a praticar? Podemos ir? Vai contando na sua cabeça. Primeiro dia da semana, segunda. Primeiro dia depois do domingo. Segunda, sujeitar-se a Deus. Fazer as pazes com Deus. Terça, entesourar a palavra. A palavra de Deus é meu grande tesouro. Praticar
a palavra de Deus. Quarta, fazer o que é certo. Ficou mais fácil guardar assim. Fazer o que é certo. Quinta, Deus mais que o ouro, Deus mais que as coisas, Deus mais que as pessoas. Depois eu me organizo. Sexta, oração e obediência. Orar, obedecer. Sábado, humildade, prosperidade. Se fosse para você dizer sim ou não, de segunda a sábado, quais os dias que você está em débito com a construção da sua felicidade? Porque a questão aqui não é só Deus, a questão é a construção da sua felicidade. Depois que você é humilde e prospera, o domingo é a gratidão. Gratidão por ter passado pelas 6 etapas. É bonito? É bonito. É bom escutar? É bom escutar. É difícil viver? Muito difícil. Por isso nós vamos rezar um pouquinho. Nós vamos rezar por nós mesmos, vamos rezar por quem está na direita, vamos rezar por quem está na esquerda. Aí você vai rezar por você, você vai receber a oração e você vai devolver a oração. É uma oração curta, mas que resumiu nesta oração tudo aquilo que nós ouvimos esta noite. E não esqueça, nós estamos falando sobre busca da felicidade, construção da felicidade. Aí, meu irmão, antes de rezar, só um comentário aqui. A pessoa quer ser feliz. A pessoa quer ser feliz. Deixa eu voltar. A pessoa quer ser feliz. Ela não perdoa a Deus. Ela não tem fé. Ela brinca com as coisas de Deus. A pessoa quer ser feliz, mas no coração dela há lugar para todos os tesouros, mas a palavra de Deus nunca tem espaço na vida dela. A pessoa quer ser feliz, mas ela só faz o que é errado. Ela só faz o que vai terminar mal. A pessoa quer ser feliz, mas ela valoriza muitas coisas materiais. Uma pessoa materialista, agarrada naquilo que é material. E Deus, quanto der, tá bom. Quando der, tá bom. A pessoa quer ser feliz, mas ela não reza, ela não ora, ela não obedece a Deus, ela não tem tempo de ler a Bíblia. A pessoa quer ser feliz, mas não é humilde, ela é orgulhosa. Ela maltrata os outros, humilha as pessoas, principalmente os mais pobres. Que a pessoa orgulhosa, ela quer humilhar aquele que tem menos. Aí ela se sente bem. Quando a pessoa humilha, ela se sente bem. Agora eu te pergunto, como com uma pessoa que faz tudo isso que eu disse, vai ser feliz na vida? Não vai ser nunca. A receita está dada, a prática depende de nós. Quem quiser colocar em prática os conselhos que ele faz, deu para Jó, nós vamos rezar um pouquinho. É a prece da felicidade, para você ser uma pessoa mais feliz. Todos nós nascemos para ser mais felizes. Felicidade, caridade, amor, santidade, agradar a Deus. São as 3 colunas: santidade, felicidade, caridade. Sei que uns vão guardar aí, mas só para você entender. O que é santidade? É ser feliz na caridade. O que é felicidade? É amar na santidade. O que é amar? É ser um santo feliz. As 3 palavras se respondem. Então vamos rezar, pedindo a Deus esse dom de praticar estas indicações. Depois você lê na sua casa Jó 22, 21 ao 29. Você que acabou de escutar esta pregação, ou você acabou de nos assistir, coloque em prática na sua vida, cada dia da semana, um conselho desta leitura. São 6 conselhos de segunda a sábado. No domingo você louva a Deus e recomeça na segunda. Não existe elevador para a felicidade. É preciso subir um degrau a cada dia.
Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Jesus na Bíblia, eu achei 3 textos que ele diz para eles, mas que serve para nós. É o verbo calar. Tem 3 textos que Jesus grita: cala-te. O que é cala-te? Para de falar, fica calado. Marcos 1:25. Jesus intimidou dizendo: cala-te e sai deste homem. Ele falava com o diabo, num popular: cala tua boca, cala a boca. Marcos 4:39. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. O mar parou e fez grande bonança. Quando é que a sua vida vai virar uma bonança, uma paz? Quando você calar. Está falando demais. Quando você se calar, a sua vida tende a se acalmar. Cala-te. E o mar acalmou. O mar obedece a Cristo. Tem gente que não obedece. Terceiro texto, Lucas 4:35. Jesus replicou severamente: cala-te, sai. O demônio lançou por terra o homem e saiu dele com um grande grito.
Olha quanto é que Jesus fala cala-te, quando está perdendo a harmonia, quando está perdendo a paz. E aqui para nós, gente, eu só vou dar um cutucão com muito carinho em todos, homem, mulher, mas eu quero dar um cutucão principalmente nas esposas. Atendi um marido, o marido falou: padre, pelo amor que o senhor tem a Deus, fala na missa que minha mulher vai à missa. Minha mulher não cala a boca um minuto. Quando ela sabe que alguma coisa me pirraça, aí é que ela fala. Ela fala, e ela fala, e ela fala, e ela fala. E você sabe quando você quer, você fala. Então, meus irmãos, a fala daquilo que machuca o outro repetidas vezes, você acha que vai resolver o problema? Vai piorar o problema. Tem língua que parece uma serpente. Quando você sabe que irrita o outro, aí que você fala, e vai cutucando. Aí o final da história, em muitos casos, não há nada agradável. Achei uma frase de Albert Einstein, olha que inteligência. Se a letra A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O que é A? Sucesso. O que é X? Trabalho. O que é Y? Lazer. O que é Z? Manter a boca fechada. É uma fórmula de Albert Einstein, o gênio da física. Vou ler na íntegra. Se A é o sucesso, então A é igual a X mais Y mais Z. O trabalho é X, Y é o lazer e Z é manter a boca fechada. Ninguém chega ao sucesso se fala demais da vida dos outros. Isso quem falou não fui eu não, hein? Foi Einstein. E quando se fala Einstein, é ele mesmo. Ele já sabia dessas coisas. O que falta na língua de quem fala demais? Quem sabe? Uma palavra só. Repita alto. Humildade. Qual é a palavra? Humildade. Por que falta humildade? Porque quando eu me dou o direito de falar do outro, é porque eu me considero superior a ele. Eu me considero juiz daquilo que ele está fazendo. Então eu me dou o direito de falar dele. Por isso que o Papa João Paulo disse: se fôssemos tão humildes, a ponto de nos ver como realmente somos, não seríamos tão rápidos em criticar, julgar, condenar, espalhar crítica, difamar o outro, porque como o outro, eu também sou imperfeito. E o Papa vai dizer: todo aquele que fala demais é um iludido, ele acha que é o que não é. Ao invés dele consertar a própria vida, ele está preocupado com a vida dos outros. Então falta humildade. De vez em quando eu dou algumas palestras em empresas de CIPAT. De vez em quando eu falo isso para eles lá. E preste atenção que isso pode acontecer com você. Aconselhei semana retrasada um empresário de Divinópolis que queria trocar a gerente. E tinham 2 moças para entrar. As 2 não trabalhavam lá. Falei com ele: muito fácil. Pergunta para elas. Não sei se você está aqui. Se você ganhou um emprego a menos, você perdeu, culpa sua. Pergunta para elas como era o trabalho anterior, como era o padrão anterior. Mesmo que o trabalho não era coisa boa, ela tende a falar coisas boas. Era um trabalho bom, mas não era aquilo que eu queria para mim. Aprendi muito lá, o que eu recebi naquela época foi bom, porque é o que eu tenho, e quero trazer para a sua empresa aquilo que eu aprendi lá. Se a pessoa vira para você e começa: onde trabalhar é uma porcaria, pessoal é injusto, é implicante. Falei: contrata a primeira e dispensa a segunda. Sem sombra de erro, você vai acertar. E eu até escrevi aqui: esse tipo de procedimento, de a tendência de falar mal dos outros, de onde trabalhou, do patrão, etc., além de ser antiético, mostra mediocridade de pensamento, péssima formação moral e mentalidade tacanha, quer dizer, mentalidade rasa, mesquinha.
Então, quando alguém te perguntar alguma coisa de alguém ou de alguma situação, das duas uma, ou fale bem ou fale, prefiro não opinar. Você já falou tudo. Eu já usei essa tática várias vezes. Padre, fulano de tal. Eu estou com aquele sorrisinho e falo assim, prefiro não opinar. Não opinei, mas já deu para entender, não deu? Então você não precisa ter a prepotência de menosprezar o outro. Fale bem. É interessante como que o forte agradece e o fraco reclama. Vamos repetir isso? O forte e o fraco. Olha que bonito. O forte avança, o fraco retrocede. O forte luta, o fraco foge. O forte trabalha, o fraco fofoca e destila veneno sem parar, ao invés de procurar uma nova oportunidade. O forte crê, o fraco levanta dúvida. O forte ama, o fraco odeia e faz questão de mostrar a sua raiva pelas pessoas. Copiei da internet alguns pensamentos a respeito da fofoca. Achei interessante e vou lê-los. E falo no final quem escreveu. Vamos pensar neles, hein? A única situação que você deve cuidar da vida dos outros é no trânsito. Casal Brum. Interessante isso. A única, viu? A única situação que você pode olhar a vida dos outros é no trânsito. Você tem que dirigir para você e para os outros. Fora disso, cuida da tua. Edson Falcão vai dizer: dizem por aí, foi cuidar da minha saúde, pois da minha vida os outros cuidam. Mas se as pessoas não sabem cuidar nem da própria vida, como cuidarão da minha? Mislene Lopes: não gosto e nem cuido da vida alheia, mas quando percebo que alguém está querendo cuidar da minha, começo a separar minhas contas para elas também pagarem. Vocês gostaram dessa, né? Ninguém paga minhas contas. O pessoal não fala isso? Ninguém paga minhas contas. René Venâncio: quem gasta o tempo cuidando da vida alheia, automaticamente vive por menos tempo a própria vida. E é uma verdade. Milô Fernandes, gosto de Milô Fernandes: quanto todo mundo quer saber, é porque ninguém tem nada com isso. Quando todo mundo quer saber, ninguém tem conta com isso. Freud vai dar um cutucão bom, viu? O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Deu para entender o que eu explico? Quando alguém vem fofocar de alguém para você, na verdade a pessoa não está falando de quem ela acha, ela está falando de si mesma. A pessoa destila veneno naquilo que ela fala. Por isso que ele fala: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. É verdade. Bárbara Coré: a fofoca sempre está a serviço da inveja. Quanto mais invejosa a pessoa é, mais fofoqueira ela tende a ser. E é verdade. Uma língua fofoqueira faz parte de uma pessoa invejosa. Gente, você nota claramente naquilo que a pessoa está te falando que é inveja que está por trás. Ela vai assim com uma linguagem mansa, mas com espeto. Isso aí eu estou careca de ver. Andresa Filizola: fofoca, brinquedo assassino de pessoas infelizes. Verdade. Rogério Abreu: a fofoca é igual serpente venenosa, rasteja na veia dos fracos, tolos e ociosos. Fuja desses. E último, Daiane: os fofoqueiros entrarão em extinção quando não tiverem quem alimente suas fofocas, dispondo-lhes os ouvidos. O que faz o fofoqueiro é uma orelha para escutar.
Se ninguém escutasse a fofoca, ele ia falar para quem? Por isso que eu falo que perto de uma língua fofoqueira, tem sempre um ouvido desocupado. Tanto peca quem fala quando ouve. Os dois é farinha do mesmo saco. Olha o texto que aqui está. Vamos fechar aqui. Eclesiastes 5, 2 a 3, 6 a 7. Não falei para você que eu ia ler o que a palavra de Deus estava falando? Então presta só o que a palavra de Deus está falando. Não seja precipitado de lábios. O que é precipitado de lábios? Nem viu, já está falando. Nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está no céu e você na terra. Por isso, fale pouco. E eu que estou falando, não? Deus está no céu e você na terra. Por isso, porque Deus está no céu assim para você. Fale pouco. Fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Quem trabalha tende a sonhar com coisas melhores. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. O que é uma prosa vã do tolo? Fala, 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 não te acrescenta nada. Está falando da vida dos outros, o que o outro tem, o que o outro deixou de fazer, o que o outro foi, onde o outro veio. Tem sentido isso. Vermelho aqui, quem está vendo lê, compadre. Não permita que a sua boca o faça pecar. Fala para isso que está do seu lado. Não permita que a tua boca te faça pecar. Continua, o texto é pesado. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Olha o que está escrito aqui. Por que irritar a Deus com aquilo que você diz? Será que Deus não fica irritado com quem tem uma boca fofoqueira? Com quem fala da vida do outro? Com quem fofoca? Com quem espalha? Com quem difama? Deus está vendo. Por que irritar a Deus com o que você diz? Deus fica irritado. E deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, assim de conversa inútil, tenha temor de Deus. O que o texto está nos propondo? Que ao invés de você ter uma conversa inútil, que você tenha temor a Deus. Meus irmãos, tem um caso que ele diz que houve um velório. Tá bom, filho, acabou lá, pode voltar aqui. Que houve um velório do senhor Alfredo. Senhor Alfredo, homem muito caridoso, homem muito prestativo, sempre tudo que ele tinha era dos pobres. Aí o dia que ele morreu, o pessoal foi, né? A hora que o pessoal chegou no velório, olhou assim, ó, estava o senhor Alfredo deitado num caixão de smoking. Mas aquilo é que o povo gosta. Aí começaram. Nossa, você viu? Tão caridoso, está de smoking. Tão ajudando. Você viu como que é? Vive de um jeito, morre de outro. Essas caridades que quer fazer deve ser para aparecer. Está de smoking. E aquele tititi, até que chegou no ouvido da viúva. A viúva, deixa. O povo fala mesmo, que o povo fala. Povo. E a viúva sabia. E o povo tá que fala no velório, tá que fala. Ela falou assim: mas é muita injustiça. Mas já o pessoal falar dele sem saber o motivo. Ela tomou a palavra: gente, deixa eu falar uma coisinha para vocês rapidinho aqui. Meu marido Alfredo foi um homem de Deus, um homem caridoso, um homem que o que era dele era dos outros. Ele deu tanta coisa para os outros que na hora da gente vesti-lo, não tinha roupa que pudesse enterrar. O médico dele disse: tem problema não, eu tenho lá em casa um smoke que não serve para mim, eu vou dar para ele, você pode enterrar ele com smoke.
Quando a mulher contou a verdade, foi aquele silêncio no velório, mas não teve um que chegasse perto dela para pedir desculpa. Não é assim que funciona a fofoca? Fala, 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 fala. A hora que você vê a pessoa dando a razão dela, a pessoa simplesmente cala, não rende, não pede desculpa, não pede perdão, não fala, oh, me desculpe, eu sou um fofoqueiro, eu sou um língua solta, eu falei de você, sem saber. Não. Fica aquele silêncio. Assim foi no enterro do seu Alfredo. A hora que a mulher deu a palavra dela, ninguém comentou mais nada, mas ninguém pediu perdão. Quantas vezes na nossa vida a gente repete a mesma coisa que aqueles repetiram no velório do Alfredo? Não sabemos da história, não sabemos de onde veio, não sabemos para onde vai, não sabemos como que aconteceu o negócio, mas só vimos. Aí começamos ou não é assim que funciona? Ou não é assim que funciona? Eu estou com reflexo, eu pego a corda, eu pego aqui, você está vendo? Ou não é assim que funciona? É assim que funciona. A gente vê e tem a necessidade de falar. E não é necessidade de falar, necessidade de falar mal. Esse é o problema. Tem duas perguntas aqui, que é para você aprender, tanto para você como para os outros. Para você falar menos e para os outros falar menos. Claro que você não vai falar isso aqui na cara da pessoa, senão você vai ficar sem ninguém, né? Porque o povo fala mesmo. Mas você pode dar o DVD de presente ou o CD, a pessoa vai ouvir e vai repensar. Para que eu fale menos da vida dos outros, devo perguntar-me, todos, o que eu tenho com isso? Você viu que fulano trocou o carro? O que eu tenho com isso? Você viu que fulano... O que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Se você não tem nada com isso, para que você vai ficar comentando a vida dos outros? Para que os outros falem menos da vida alheia, pergunte-os. Fofoqueiro odeia essa pergunta, porque ele sabe que não tem nada com isso. O que você tem com isso? Ah, você viu? Fulano de tal. O que você tem com isso? Você viu? O que você tem com isso? Não é seu parente, não te deve obrigação, você não paga as contas dele, eu não te pedi opinião, não tem nada a ver com você, você não dá. O que você está comentando? São duas perguntas que acabariam com 99% das fofocas. Pergunte para você, o que eu tenho com isso? E para o outro, o que você tem com isso? Quem gosta da própria vida não tem tempo nem interesse de cuidar da vida dos outros. O cara fecha na campanha de vermelhinho ali embaixo. Estou lançando uma campanha na missa. Campanha pela vida. Cada um cuida da sua. Participe. Essa eu acho que é uma das melhores campanhas que a gente pode lançar nos últimos dias. Gente, se cada um cuidar da sua vida, já está bom demais. O problema é que o pessoal tem tempo sobrando. Quem tem tempo sobrando, começa a cuidar daquilo que não é da sua conta. Então é preciso que essa palavra de Deus possa cair no nosso coração. Eu vou te ensinar uma coisa que eu falo. Um dia alguém me perguntou assim: padre, quando alguém fala mal, o senhor roga praga? O povo tem um medo de praga de padre, que é pega mesmo, né? Eu falei assim: eu vou ficar rogando praga? Eu não rogo praga não. Mas quando eu ouço alguma coisa que a pessoa fala demais, que não devia falar, eu não rogo praga não. Mas uma coisa eu falo para Deus. Eu falo para Deus assim: ó meu Deus,